com você? Espero que esteja tudo em paz por aí. Para você que ainda não me conhece, prazer, eu sou a Alessandra e estamos juntos, iniciando hoje, no dia 10 de dezembro, pontualmente às 6h15 da manhã, mais um devocional no melhor lugar onde você poderia estar, no colo do Pai, no seu canal aqui do YouTube. E hoje, o nosso tema é baseado nas renúncias que geram vida. Pois é, renúncias que geram vida é um tema que nos lembra da importância de abrirmos mão de certas coisas em nossa jornada de fé, para receber algo muito maior que vem de Deus, que Ele tem reservado para nós. E acompanhando o nosso devocional, conforme o autor aqui do Café com Deus Pai, ele nos diz que devemos dar prioridade ao que é importante, com atitudes que nos levam a avançar em intimidade com Deus. Experimente mudar hábitos e intensificar o seu tempo de busca com Deus. Isso o levará a experimentar o sobrenatural do Pai sobre nossas vidas. Pois é, e pegando essa reflexão, podemos observar que no versículo de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, a palavra nos diz assim: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Muitas vezes nós nos apegamos a questões terrenas, a coisas passageiras. E esse versículo nos desafia a avaliar as nossas prioridades e colocar a eternidade como foco principal. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui somente de passagem, com a intenção de sermos aprovados para verdadeiramente vivermos uma vida eterna com o Pai. E renunciar não é nada fácil, não é verdade? Mas muitas vezes parece que estamos perdendo algo essencial. E Deus nos ensina que as maiores conquistas vêm da disposição de nós abrirmos mão dos nossos próprios desejos para buscar os desejos dele, o propósito dele para as nossas vidas. E assim como uma semente busca morrer para dar frutos, nossas escolhas de abrir mão de vaidades, de hábitos que nós naturalmente adquirimos e dar prioridades a coisas erradas, nos levam a uma vida mais plena e alinhada com a vontade de Deus. E Jesus é o maior exemplo de renúncia que nós já tivemos aqui. Você concorda comigo? Ele deixou a sua glória para nos salvar. E mostrando que vale a pena sacrificar o que é passageiro para alcançar a vida eterna. Se Jesus, que veio aqui a esse mundo e nos deixou esse exemplo, fazendo o que fez, imagina nós, como nós não podemos conseguir. Na verdade, nós podemos sim conseguir. E como nós podemos aplicar isso na prática? Anote aí. Número 1, autoavaliação. Faça uma lista do que tem ocupado espaço no seu tempo, no seu coração, na sua mente. Isso está de verdade te aproximando ou afastando de Deus? Ore sobre as suas prioridades. Peça a Ele, peça a Deus que revele o que precisa ser entregue nas mãos dele. E de fato, obedeça. Porque afinal de contas, essa é a linguagem de amor de Deus, né? Número 2, ação. Haja escolhendo um hábito, uma prioridade ou um comportamento que você sabe que precisa ser ajustado. E entregue-o a Deus em oração. Confie nos planos dele. Assim como diz em Jeremias 29:11, eu é quem sei os planos que tenho para vocês. Ou seja, desde o ventre da nossa mãe, Deus, aliás, desde antes, Deus já nos preparou para sermos instrumento dele aqui nessa terra, agindo conforme o propósito dele, para que verdadeiramente nós passemos aqui com a intenção de termos a nossa vida transformada para que assim possamos transformar outras vidas, dando a elas um direcionamento, para que elas entendam que o nosso maior propósito é alcançar vidas, para que os tesouros sejam verdadeiramente acumulados no reino e não aqui na terra. Número 3, conexão. Compartilhe a sua decisão com um amigo de fé, com uma pessoa que de fato compartilha dos mesmos princípios e valores que você, para que ele te ajude, na verdade, a permanecer firme nesse propósito. Porque estando ao lado de pessoas que de fato entendem o que é propósito, o que é viver uma vida pautada nos princípios de Deus, com certeza essa pessoa te dará essa força necessária, esse direcionamento, esse aconselhamento. E um exemplo disso é você estando aqui no colo do Pai. Aqui nós estamos juntos para que você receba essa resposta de oração, para que você receba esse direcionamento para entender cada vez mais qual o seu propósito de vida, o que Deus tem preparado não só para mim, mas para você também. Mude de ambiente se necessário. E acredite, a probabilidade disso acontecer é grande, porque Deus é especialista em nos expulsar de lugares onde nós já deveríamos estar longe há muito tempo. Quando a gente está de coração aberto, com coração ensinável, buscando cada vez mais entender o que Deus quer da gente, Ele move até montanhas para que possamos alcançar e viver no centro da vontade dele, Número 5, avanço diário
Reflita diariamente como suas renúncias estão te levando a uma vida mais alinhada com Deus. Alegre-se na renúncia. Lembre-se de cada sacrifício em Cristo resulta em uma vida mais plena e frutífera. Vale a pena, sim, viver o propósito de Deus. Por mais que o mundo nos leve a pensar de maneira diferente, quando você está no centro da vontade de Deus, os desafios eles continuam, mas a paz prevalece. E viver com a paz, que excede todo entendimento, não se explica. Precisa ser vivida, vivenciada. E, de fato, isso é um grande divisor de águas em nossas vidas. O tema renúncia que gera vida, ele pode ser aprofundado com vários versículos que nos ajudam a compreender o chamado de Deus para vivermos em obediência e verdadeiramente em entrega. E aqui estão algumas passagens que nos trazem a essa reflexão, né, a essa associação. Nos diz lá em Filipenses 3, versículos 7 e 8, nos diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Gente, observe que o apóstolo Paulo, ele explica como renunciar às coisas que o mundo valoriza. E que coisas são essas? Status, posses, reconhecimentos, títulos, né? É um ganho imensurável, porque Deus é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Então não busque por deixar um legado aqui nessa terra. Isso vai acontecer naturalmente se você de fato se entregar ao propósito de Deus. Busque por agradar a Deus, obedecendo, tendo um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo e entendendo qual direcionamento ele tem para você. E entendendo, tendo essa clareza, obedeça. Porque o nosso maior desafio está em obedecer. E quando obedecemos, viver isso é inexplicável. Viver tendo a certeza de que estamos agradando ao nosso Pai é algo que precisa ser vivido. O segundo versículo que nos traz isso fala em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, este a salvará. Seguir Jesus exige muitas renúncias e mudança de comportamento, nos comprometendo diariamente a nos aproximar do Espírito Santo, entender o que Ele quer de nós. Isso não significa abrir mão de bens materiais, mas de atitudes e pensamentos que nos afastam de Deus. Eu digo não abrir mão de bens materiais porque nós precisamos, sim, ter recursos nessa terra para vivermos em abundância. Mas o que é abundância para você? Abundância nada mais é que vivermos com tudo aquilo que a gente precisa ter e não com aquilo que a gente quer ter. E, por fim, em Romanos 12, nos versículos 1 e 2, nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolda ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, não siga aí pelo padrão do mundo, não siga onde todos estão indo. Mesmo que a ordem do Espírito Santo seja para que você vá pelo caminho contrário, vale a pena obedecer. Renunciar aos padrões e valores do mundo é um ato de adoração. Quando oferecemos a nossa vida a Deus, Ele transforma o nosso modo de pensar e nos conduz ao seu propósito. E ter essa transformação de mente, meu amigo, minha amiga, é algo que nos faz entender, de fato, por que tudo está de maneira tão correta descrito na Bíblia Sagrada, descrito no nosso manual de instrução. Nada que nela está ali por um acaso. Então, quando o Senhor nos diz para seguirmos, carregarmos a nossa cruz, renunciarmos aquilo que precisamos renunciar, não fazendo o desejo da própria carne, mas fazendo o desejo, cumprindo a ordenança do próprio Deus através do Espírito Santo, isso nos faz viver com ainda mais alegria, ainda com mais êxito, ainda com mais entusiasmo. Sabe aqueles dias quando a gente acorda pela manhã e se sente cansado, desanimado, até mesmo de levantar da cama, sem se lembrar de, especialmente, agradecer a Deus por mais um dia de vida? Quanto mais viver um dia de acordo com o propósito dele? Pois é, quando nós entendemos que renunciar o nosso eu, o nosso próprio ego, aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa, a gente passa a entender que viver nesse caminho, de fato, é viver com alegria, viver com paz, viver com
com gratidão, com honra e com entusiasmo de que está chegando a hora. De cada dia vencido é um dia que nos aproximamos de vivermos a verdadeira vida de prosperidade e paz que nos espera na eternidade. E concluindo aqui, a vida cristã, ela é uma jornada nada fácil, né? Ela, de fato, precisa ser renunciada em várias áreas, mas renunciar não é perder. O caminho para encontrar a verdadeira vida em Cristo é, de fato, ganhar aquilo que certamente nós nunca imaginamos ter. Assim como Jesus nos mostrou o maior exemplo de sacrifício, somos chamados para abrir mão dos nossos próprios interesses, vontades e até das nossas seguranças para viver plenamente os planos de Deus. E renunciar pode parecer difícil no primeiro momento, mas acredite, traz frutos que permanecem e superam estações. Assim como o germinar de uma árvore, que se inicia ali no plantar de uma semente onde ela precisa morrer, gerando árvore que gera frutos, e aquele fruto vai gerar uma nova semente para gerar uma nova árvore e novos frutos. Assim é a nossa vida, onde vivemos de um processo diário e contínuo, até que a vontade plena de Deus seja cumprida nas nossas vidas. E é um convite à liberdade espiritual, a alegria de viver em comunhão com Deus, com o Pai, e a certeza de que Deus tem para nós, de que é algo infinito, de que é algo grandioso. Aquilo que estamos deixando para trás é o que nos move, é o que eu convido você a também viver. Por isso, aceite o chamado de Deus para renunciar o que te afasta dele e assim viver uma vida plena, frutífera e abundante. E para finalizar, eu quero te encorajar a renunciar tudo aquilo que tem te afastado de Deus, tudo aquilo que tem te prendido a esse mundo, porque em cada entrega você encontrará mais de Deus e, consequentemente, mais de si em Cristo. E que bom que você esteve aqui no colo do Pai, hoje, no melhor lugar para você começar o seu dia, diariamente. E lembre-se, o que ouvimos hoje não é apenas uma mensagem, mas um convite de Deus para aplicar a sua palavra em nossas vidas. E que tal levar essa palavra para alguém? Se fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal e não deixe principalmente de compartilhar essa mensagem com pelo menos 2 ou 3 pessoas que façam sentido para você ouvirem essa mensagem também. E não deixe também de colocar aqui nos comentários o seu testemunho, se verdadeiramente essa ou alguma outra mensagem tocou seu coração, se fez sentido para você, se foi resposta de oração na sua vida. E até amanhã, às 6h15 da manhã, em mais um devocional aqui no Colo do Pai. Tchau, tchau.